Obrigada. Vamos ler a Bíblia. Atos, capítulo 28. Atos, capítulo 28, a partir do versículo 1. Atos, capítulo 21, versículo 1. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um deus. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhes as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias e, tendo nós de prosseguir viagem, nos propuseram a bordo tudo o que era necessário. Nós lemos até aqui. Deus, sem cessar, Ele trabalha no meio de nós. Qual trabalho Ele faz? Dentro do nosso coração, não o coração que nós tivemos até agora, mas é um outro coração, um novo mundo do coração Deus está criando dentro de nós. Por quê? O coração que nós temos, depois de Adão e Eva, que comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal, nós temos aqueles corações que vieram de Satanás, o coração sujo, mau e mentiroso. Então, esses corações mentirosos, maus, faz o nosso coração sofrer tristeza, e porque aproxima o nosso coração da maldição de Deus. Então, um coração, um mundo que a gente nunca mais experimentou, um coração que a gente nunca experimentou, mas o coração de Jesus, o coração que somente pode existir dentro de Deus, Deus quer colocar dentro de nós. Então, a gente enxerga o mesmo mundo, mas a gente enxerga o mundo com outros olhos que nós jamais havíamos enxergado. A gente vive a mesma vida, mas com olhos diferentes do que a gente tinha antes, vivendo nesse mundo com um novo coração. Uma paz que não existe no mundo, uma esperança, uma felicidade que não existe nesse mundo, Deus está criando em nós. Hoje nós lemos Atos capítulo 28. Então o barco que Paulo estava indo para... Ele estava viajando, ele bateu... E aí ele foi para a ilha de Malta. E aí eles estavam com frio. E aí o Paulo colocou um graveto, né, na fogueira, e porque tinha uma víbora e por causa do calor, essa víbora pulou na mão de Paulo. As pessoas viram isso e se assustaram. Nossa, realmente ele é um assassino, ele é muito malvado. Ele foi salvo do mar, mas porque um Deus não quer que ele viva, ele foi picado por uma víbora, ele logo vai morrer. Então, o Paulo, ele tirou essa víbora e ele queimou no fogo. Antigamente, o missionário que estava em Anchorage, lá em Anchorage, ele gostava tanto de cobra e ele pegava, assava. Ele sempre ficava me contando essas histórias de como ele assava, né, as cobras. Então, o apóstolo Paulo, depois que queimou essa víbora, porque ele foi picado pela víbora, as pessoas pensaram que ele ia inchar, ia sofrer e logo ia morrer.
Mas o Paulo, ele não sofreu mal nenhum. Cada vez que eu leio a Bíblia, se eu fosse picado por essa serpente, então o que ia acontecer comigo? Eu ia pro hospital correndo, ia tomar uma injeção. Eu pensei, nossa, como o apóstolo Paulo pode ter ficado tão calmo? Eu fico pensando nisso. Com certeza, o apóstolo Paulo é como nós. Então, quando uma pessoa normal sofreria por causa desse veneno, ficaria triste, ficaria preocupado por causa desse veneno, mas o Paulo estava com um coração muito diferente. A gente pode ver que ele tem um coração de paz. O Pedro, quando ele foi preso e estava na prisão, o Pedro na prisão, ele tinha que ser levado à morte no dia seguinte. Mas naquela noite ele estava dormindo e o anjo tocou na costela dele e o acordou. Quando a gente vê como ele estava dormindo profundamente, a gente pode ver que o Pedro, ele estava com um coração bem diferente do nosso. Pessoal, mesmo que você queira servir a Deus com o coração reto, se o seu filho estiver doente e estiver morrendo, se acontecer isso, você acaba se aprofundando nessa preocupação. Se você tiver sem emprego, se você tiver com problema, dificuldade, você vai acabar entrando no sofrimento, mas não esse coração. Você pode vencer a preocupação, a tristeza, o medo. Deus, Ele está criando esse tipo de coração dentro de nós. Já faz mais de 50 anos que eu recebi a salvação e quando eu vejo a minha vida agora, realmente por esses 50 anos Deus trabalhou muito na minha vida. E se falar uma coisa mais importante, eu posso dizer que um mundo novo foi criado dentro de mim. Eu posso me alegrar onde não há alegria. Eu posso ter paz onde não há paz. Eu posso estar feliz onde não há felicidade. Quando eu vejo isso sendo criado dentro de mim, eu fico tão agradecido. Os seminaristas, eles entram no seminário. Quando eu bato no coração deles, no coração dos seminaristas, eles expressam exatamente, eu tô cansado, eu quero dormir, eu quero comer, eu tô irritado. Quando a gente bate, os seminaristas estão todos com esse tipo de coração. Aí, passando o tempo, aprendem a Bíblia, aprendem o coração de Deus. E Deus começa a trocar o coração deles. Antigamente, quando a gente se deparava com algum problema, somente surgiam as coisas da carne, né? Para resolver. Mas Deus criou um novo coração dentro de nós. Realmente, Ele deu um novo coração para nós. Quando teve essa vez um problema na igreja de Kangjin, tem um vovô na igreja de Kangjin e ele me ligou, Pastor Park, a igreja de Kangjin, quando começou na casa dele. Como isso pode acontecer na nossa igreja? E chorando, ele pediu para eu visitá-lo. É um senhor de idade. E naquele dia eu estava pensando em ir para orar num hospital porque a mãe do missionário está internada, mas aí eu fui para Kangjin. Aí quando eu fui para lá, os irmãos estavam reunidos e eu preguei naquela igreja. E o irmão Han Jae-in, ele apareceu e falou. Quando eu escutei, o irmão Han Jae-in, ele tá em tentação e eu pensei, o que ele será que ele vai falar? E ele falou uma coisa que me chocou. Ele falou que um dia se encontrou com o irmão Kim Tae-han porque o convidou e eles foram comer juntos. Pastor Han, se nós ficarmos velhos, nós vamos para uma igreja pequena, a gente vai ter dificuldade. Então vamos procurar uma igreja grande para ficar. E ele escutou, então o que eu faço? Então primeiro a gente tem que colocar desconfiança nos irmãos sobre a igreja. E ele escutou isso. E ele foi para a igreja e fez ter desconfiança da nossa igreja, mentindo sobre a nossa igreja.
Então eu tenho que fazer isso. E assim, eu vou abrir uma igreja com o meu nome. Ele tinha esse plano. O irmão Han Jae-in escutou isso. Eu também não prego bem. Por isso que eu vim para a igreja Purgyo. Eu fui para a igreja Purgyo. E aí ele pensou lá no pátio da igreja. A primeira coisa que o pastor Han tinha que fazer tinha que fazer a esposa desconfiar da missão. Tinha que fazer a filha dele desconfiar da igreja. Mas naquele tempo, a esposa dele estava com câncer e estava recebendo tratamento. E recebeu oração do pastor Park. E está só dependendo de Deus. E o pastor Han Jae-in pensou... Ele queria falar algo de desconfiança do pastor Park para a esposa. Então a fé no coração da esposa iria morrer. Então a esposa que estava com câncer, dependendo de Deus, tendo fé no que o pastor Park falou, se morrer essa fé... Então eu estou, na verdade, colocando a faca no coração da minha esposa e estou querendo matar ela. Então ele de maneira nenhuma poderia fazer isso. O pastor Han Jae-in, ele falou o quê? Porque eu sou o mesmo ser humano. Eu tinha esse coração de querer seguir pela carne. Eu queria viver de uma forma boa, com idade. Eu também, como pastor Quintan, queria fazer igual a ele. Mas eu tinha que colocar desconfiança no coração da minha esposa, da minha filha. Então eu vou matar a vida espiritual da minha esposa e da minha filha. Então como é que a minha esposa que está com câncer vai ter esperança? A gente não sabia que ele ia falar isso. Aí eu queria pregar, mas o pastor Han, ele saiu para testemunhar. E quando ele veio testemunhar e falou isso. Aí, por causa disso que eu pude saber exatamente o que estava acontecendo naquela igreja. Então, dentro dos irmãos, independente de quem seja, enquanto nós estivermos habitando dentro da carne, a carne tem que comer, tem que beber, tem que se divertir, precisa de dinheiro, também tem desejos sexuais. Porque essa carne tem muitas coisas que ela quer. Se o meu coração ficar arrastando, então meu coração continuamente se arrasta para esse lado. Mas Deus, dentro de pessoas como nós, porque Deus quer trabalhar, Ele não deixa a gente simplesmente fluir pelo desejo da nossa carne. Através do Espírito Santo de Deus, Ele trabalha no nosso coração e Ele faz com que o nosso coração flua para perto de Deus. Sabe do que os irmãos da igreja gostam? Diz que os irmãos da igreja gostam que o pastor flua para carne. Porque os irmãos também podem fluir para carne. Por isso que as igrejas que os pastores se corromperam, os irmãos também têm paz. Por quê? As igrejas que o pastor não se corrompeu, eles têm fardo na igreja. Por isso Deus faz que trabalho na nossa vida? Faz a gente seguir os pensamentos da carne. No começo a gente não sabe. A gente segue uma vez, segue duas vezes, cai na carne. Caindo na carne a gente sofre, a gente tem agonia, a gente fica triste. Surge problemas, dificuldades. Somente aquele coração de decepção nos arrasta. Porque o único método que a gente tem é de depender de Deus. E Satanás faz a gente perder esse coração. Quando Abraão saiu de Ur e foi para Canaã, veio a fome. E quando ele entrou no Egito, ele pensou que ia perder a sua esposa. E aí, quando ele quase perdeu a esposa, ele orou para Deus e Deus devolveu a esposa para ele. Abraão tinha o seu pensamento, o seu bom método. Surgiu esses seus bons métodos. Mas quando Abraão se aproximou de Deus, tudo isso morreu. Os meus métodos parecem bons, mas diante de Deus isso é inútil. Se Deus não conceder sua graça, eu vou fracassar. Deus fez surgir esse tipo de coração dentro de Abraão. E no final, todos os pensamentos que existem dentro de Abraão desapareceram. E o coração de Deus começou a conduzir Abraão. E ele se tornou o pai da fé.
Pai de numerosas nações, tão numerosas quanto a areia do mar e as estrelas do céu. Hoje em dia, é uma época muito difícil de viver a vida espiritual. Hoje em dia, as pessoas estão muito ocupadas, não tem tempo de ler a Bíblia. Antigamente, pelo menos tinha o mínimo de tempo, dava-se para ler a Bíblia. Até o curto tempo, usa o telefone, fica no Messenger, porque perde todo o tempo para isso. Deus não tem como trabalhar dentro do nosso coração. Satanás rouba tudo isso. A gente segue o desejo da carne, o desejo do mundo, da cobiça, da posição. O nosso coração está fluindo para isso. E quando a gente é arrastado por isso, a gente com dinheiro, com posição, parece que a gente vai se satisfazer. Mas no nosso coração, a verdadeira paz somente pode vir através de Jesus Cristo. A gente acaba sentindo isso. E se encontrando com Jesus Cristo, isso é verdadeira paz. Isso é verdadeira paz. Isso é verdadeira paz. Então a gente acaba descobrindo verdadeiramente isso. Ultimamente, a gente teve dificuldades e problemas. Mas quando eu entro bem tarde da noite em casa, os meus netos estão em casa e eles estão deitados no chão da sala. A minha esposa está deitada, e o neto, neta e o netinho. E ontem até minha nora estava deitada ali. E eu durmo sozinho no quarto. É uma gratidão tão grande que eu sinto dentro de mim. Não é que eu não tenho dificuldade ou problema. Deus, para mim, para minha filha, para o meu filho, dá a oportunidade da gente servir a Deus. Faz a gente ver milagres do Evangelho. Por isso, os nossos netos tão preciosos podem crescer dentro desse precioso Evangelho. Isso é tão gratificante. Não é que eu não tenho problema, mas porque Deus está trabalhando dentro de mim e Ele está me conduzindo. E Deus está comigo, eu posso sentir isso. No dia 26, eu fui para Uganda e me encontrei com o presidente. Pessoal, me encontrar com o presidente não é uma coisa fácil. Mas o presidente de Uganda, ele me convidou. Ele me convidou para ir para lá e aí a gente conversou. Eu pedi para a gente poder fazer experimento com o Tobior lá em Uganda e o presidente aceitou. E eu pedi para ele dar autorização para a gente vender o Tobior em Uganda. Ele ficou tão feliz, o presidente. Aí eu falei, pela primeira vez você vai ser o presidente que vai aceitar o remédio contra a AIDS na África. Ele ficou tão feliz com isso. Ele perguntou quantos anos eu tinha na Guerra da Coreia. Eu falei 7 anos. E ele perguntou onde você estava. Eu falei, eu sei sobre essa guerra, né? O presidente de Uganda, ele tem a mesma idade que eu. Nós dois temos 73 anos. Eu sou um pouco mais velho. Eu falei, senhor presidente, eu tomando Tobior sou muito saudável. O senhor também tem que tomar Tobior para ficar saudável. Vamos viver até 120 anos. Eu quero trabalhar e ajudar a Uganda. Ele ficou tão feliz. Eu falei, eu pedi uma terra para a gente poder construir o Nuha pelo Tobior. E ele falou que vai nos dar uma terra. Aí eu pedi 10 hectares para a gente poder construir o centro da IYF. Ele vai dar. Aí eu falei, me dá do Nuha e da IYF perto. Aí ele falou, tá bom. Aí ele ligou pro secretário e mandou dar a terra e já deram a terra pra gente. Dentro do avião que eu tava voltando para casa, eu pensei, nossa, Deus, Ele fez a gente vencer todas essas dificuldades do Nuha. A gente fez o contrato. Agora a gente está fazendo experimento, mas ano que vem
vai dar tudo certo, né? Com o remédio da AIDS e vai ser um remédio não só, mas como experimento. Mas as pessoas ficam falando mentira e as pessoas acreditam mais na mentira do que na verdade. Só os irmãos da nossa igreja acreditam. Eu agradeço por isso para os irmãos da nossa igreja. Dentro de nós surgem muitos pensamentos. Então, vocês vivendo pelos seus pensamentos, se vocês pensarem um pouco, vocês vão ver que o pensamento, vocês viverem conforme o seu pensamento, você vai ver que é o sofrimento, é uma dor. Eu vi que viver a minha vida com o meu pensamento é viver uma vida suja e má. Parece que no momento é bom, parece que no momento eu tenho dinheiro, parece que no momento tá tudo dando certo. Mas vivendo, a pessoa que sabe pensar. Se eu viver seguindo o desejo da minha carne, isso é tão infeliz, é tão sofredor, é tão triste, você acaba descobrindo isso. Por isso, dentro do coração dessa pessoa surge o coração de Deus. Quando alguém dá um choque no nosso coração, a gente quer resolver pelo nosso método, pelo nosso jeito, a gente faz de tudo para seguir pela carne. Mas quando uma pessoa espiritual se encontra com um problema, com esse método não dá. Então, jogando fora o seu próprio método, agora, surgindo o coração de Deus, Deus conduz a nossa vida. Isso é um cristão. Deus está trabalhando para criar esse tipo de pessoas. Isso é uma coisa muito gratificante que não tem nem como expressar. Amados irmãos, é tão gratificante diante de Deus. Agora, através da IYF, para todos os irmãos da nossa igreja, Deus abriu o caminho para curar a AIDS. Não sou eu que estou fazendo o trabalho diretamente, né? Mas eu agradeço muito porque Deus está realizando esse trabalho. Daqui a 10 anos, a gente vai poder experimentar que a AIDS vai sumir da África. Eu me encontrar com o presidente, abrir o coração do presidente, realmente isso é tão gratificante. A outra vez eu convidei o presidente para vir no país. Eu pensei que ia ser muito bom o presidente de Uganda vir e nos visitar, ia ser tão bom, e ele veio. E eu queria convidá-lo novamente. Aí eu pensei, nossa, se não for o nosso país que convidar, mas nós convidarmos, falou que ia custar uns $300 mil. Nossa, ia ser bom ele vir, mas ter muita dificuldade também, né? Mas foi a primeira vez que o presidente de Uganda queria se encontrar comigo e ele trouxe o ministro. Então foi o último horário dele, porque não tinha outro horário. O cônsul falou que não ia dar para eu me encontrar com ele. Aí ele falou, você quer se encontrar com o presidente? O que você quer falar com ele? Eles falaram assim, mas aí o presidente, depois a gente acabou se encontrando com ele. Quando o secretário ligou para ele e falou com o presidente, o presidente falou que eu queria falar com ele, né? Aí a gente explicou para o secretário o que a gente queria falar. E agora, o país de Uganda vai ser o primeiro país que vai diminuir o número de aidéticos mais rápido do que os outros países da África. Deus trabalhando dessa forma. Tem gente que fala que a gente, pela televisão, que a gente misturou Tobior com chá verde. Fala um monte de mentira. Mas Deus fez a gente vencer tudo isso. Deus está realizando toda a sua vontade através do Evangelho. A gente está pensando como a gente vai pregar o Evangelho através do Tobior. A gente está pensando nisso, né? Então Deus deseja que tipo de pessoa? Independente do trabalho que faça. Se for uma pessoa que recebe o coração de Deus, qualquer trabalho que seja, a gente pode ver que Deus ajuda. O presidente Kim Jong-un,
Ele não é um biólogo inteligente. Por 150 anos, os cientistas do mundo inteiro quiseram separar a célula-tronco da planta. Mas o irmão Tinhão, ele uniu o coração dele com o de Deus. Por isso ele descobriu. O coral Gracias começou como um coral completamente vergonhoso. Mas ele se tornou um coral mundial. Por quê? Porque eles uniram o coração com Deus e a gente pode ver Deus nos ajudando. Não é que a gente queria fazer isso em Sydney, na Austrália, na Opera House. O nosso coral tinha que cantar, mas não tinha um maestro. A gente achou um maestro e era o melhor maestro do mundo. E nos encontramos com o maestro Boris. Realmente foi algo... foi por acaso. Mas ele nos treinou e agora, onde quer que a gente vai, o Coral Graça é o melhor coral do mundo. A IYF começou assim, de uma forma muito simples. Mas fazendo a IYF continuamente no meu coração... Não é como o meu coração, como vem meu coração, os irmãos veem meu coração. Não é esse. É como Deus está vendo o meu coração. Eu estou vivendo diante de Deus. Realmente, eu estou unindo diariamente meu coração com o de Deus. E quando meu coração se torna um com o de Deus, eu posso ver Deus conduzindo a minha vida. Há um tempo atrás, eu testemunhei, todos vocês sabem, né? O irmão Jo Jong-jin, ele estava com câncer. Ele estava com câncer terminal no estômago e ele veio receber oração. E depois que eu expliquei a palavra, eu orei. E aí ele recebeu fé e foi curado. A gente não... Ele estava deitado, ele não conseguia se mexer. Mas agora ele está andando e pregando o evangelho por aí. E o pastor Kim Son-young, ele estava com câncer terminal também. E eu o chamei. E eu expliquei detalhadamente para ele. O irmão Cho, ele foi curado dessa forma, testemunhei. O pastor Kim Son-young, ele está em Gwangyang. Tem uma pessoa que me ligou, pastor, diz que ele quase estava morrendo, mas por que ele veio até aqui, pastor? Por que mandou para cá? Eu falei, uma pessoa que está quase morrendo, está com a voz tão forte assim? Você não está vendo Deus trabalhar? Eu falei assim para essa pessoa. Pessoal, o Deus que nós temos, Ele criou esse mundo. Cada pessoa. Ele pode tornar rei, pode estabelecer, pode abaixar, pode derrubar. Esse é o nosso Deus. Mas nós acreditamos em Deus. Porém, eu não acredito no Deus que vai trabalhar na minha vida. Por isso a gente pensa em Deus, a gente pensa no nosso método humano. Então, vamos dizer sobre o perdão dos pecados. Vamos dizer sobre a gente receber o perdão dos pecados e a gente não ter pecado e vai para o céu. Então, antigamente a gente pensava como? A gente tem que viver de uma forma bondosa, tem que lavar o nosso pecado. Muitas pessoas devem ter pensado dessa forma, é ou não é? Antigamente. Antes de vocês saberem sobre a salvação do Evangelho, vocês eram assim. Vocês receberam salvação pelo seu esforço, pela sua obra. E pela fé, você recebeu o perdão dos pecados pela fé na cruz. Qual que é mais fácil? Qual que é perfeito? Qual que dá mais paz? Realmente, a fé no Senhor, por isso a gente foi purificado e lavado. Não é porque eu me esforcei para fazer boa obra, bondade. Porque isso nem dá certo. Estão entendendo? Olha, pessoal, vamos pensar friamente. Vocês nasceram um filho. Vocês criarem seus filhos. E Deus cuidar dos nossos filhos. Qual que é melhor? Qual é melhor? Não tem comparação, pessoal. Vocês querem a felicidade, a paz na sua família, ganhando dinheiro, comprando um bom carro, uma boa televisão. Fazer isso
E Deus te dá a verdadeira paz, felicidade e alegria. Não tem nem comparação. Esse ano eu faço 70 anos. Eu me encontro com muitas pessoas da minha idade. Tem pessoas mais inteligentes do que eu, tem pessoas mais altas do que eu, porque eu sou baixinho. Eu nunca pensei que eu fosse baixinho, mas porque as pessoas dizem que eu sou baixinho, então, né? Eu não tenho como negar. Então eu sou baixinho, então aí assim eu abaixo o meu coração. Mas eu não tô mais alto que vocês agora? Realmente, eu me encontrei com muitas pessoas melhores do que eu. Me encontrei também com pessoas de posição mais alta, pessoas de posição mais baixa, pessoas com dinheiro, pessoas sem dinheiro, mas no final o que eu ganhei? Que não existe, eu descobri o quê? Que não existe ninguém mais precioso do que Deus. Enquanto eu fiquei 3 anos no exército, eu fiquei na base de comunicação. Na base de comunicação, os jovens que vinham na minha base, em 1965, 66, 67, 68 eu fui despachado. Porque eu entrei em outubro de 65. Então, naquele tempo, se a gente ganhasse... Então, se eu recebesse 50 mil won de cada um, né? Então eu ia sair com 100 mil dólares. Então, 100 mil dólares naquela época é como se fosse 1 milhão de dólares. Hoje em dia, né? Então, com esse dinheiro, se eu recebesse suborno das pessoas com esse dinheiro, o que eu ia ganhar de Deus? Se eu ganhasse, é melhor eu ter 100 mil dólares chateando a Deus ou não ter nada e alegrar a Deus? Deus me deu esse coração. Então, até eu ser despachado, eu não utilizei nenhum método humano, não recebi nada do que as pessoas me deram. Porque Deus é mais importante do que esse dinheiro. Porque eu sei que Deus é mais importante do que qualquer coisa. Então eu não queria chatear Deus por causa dessas coisas. Então isso não aconteceu no meu coração desde o começo. Eu fui pro exército, não tendo nenhum tostão, vivendo no exército. Eu recebi treinamento por 3 anos, mas 16 meses eu recebi treinamento. Eu era o mais pobre, eu era de classe mais baixa, eu era o que mais tinha dificuldade, né? Humanamente falando. Mas Deus estava dentro de mim. Então eu vivi de uma forma tão feliz dentro da base de comunicação. As outras pessoas eram felizes tendo uma posição mais alta, tendo alguma coisa. Eu não tinha dinheiro nem posição, não tinha nada, nada relacionado a isso. Mas eu tinha a felicidade que vinha de Deus. Deus criou isso dentro de mim. Se por acaso vocês, vindo para a igreja de Gangnam, escutando essa palavra do Evangelho, se vocês logo aprenderem a Deus, aprenderem exatamente a Deus, vocês vão ver que não existe nada mais importante do que Deus. Se isso se concretizar no seu coração, então esse Deus, você vai se tornar uma pessoa que depende desse Deus. Se você se tornar esse tipo de pessoa que depende de Deus, qualquer problema que surja, você vai poder viver com Deus. Quando nossa igreja saiu num documentário da televisão falando mal da gente, eu pensei, nossa, como isso pode acontecer conosco? Como isso pode acontecer? Mas a Bíblia que eu leio, se disserem maldade contra se injustamente vos injuriarem, falou que é para eu me regozijar. Mas eu não conseguia me regozijar. Mas se a Bíblia diz que eu tenho que me regozijar, então eu tenho que... Aí eu... Mas Deus fez eu superar tudo isso, vencer tudo isso.
Dentro da igreja, Deus está vivo. Deus me mostrou exatamente isso. Agora também, muitas pessoas falam isso e aquilo. Mas não importa o que essas pessoas falam para mim. O importante é o que Deus está falando para mim. O apóstolo Paulo, ele foi picado pela víbora. A minha filha, quando estava no ensino fundamental, caiu um ácido na cabeça dela. Daí eu fui pro diretor da escola, que queria se encontrar comigo. E o diretor falou, desculpe-me. E queria me dar todo o dinheiro das despesas, né, que foi com o acidente da minha filha. Mas quando eu escutei isso, então eu vim aqui para receber o dinheiro do diretor. Eu não queria receber a despesa. Eu falei, eu não quero receber isso. Não é que eu tinha muito dinheiro na época. Mas, por que eu não queria? O que diz a Bíblia? Desde que Jesus Cristo, quando viu aquele cego de nascença, falou o quê? Por que esse cego nasceu cego? É por causa do pecado? É por causa do pecado dos pais dele ou por causa do pecado dele? É para que se manifeste nele a obra de Deus. Então, caiu ácido na cabeça da minha filha. Então, ainda bem que caiu no couro cabeludo. Imagina se cai no rosto dela. Então, caiu ácido no couro cabeludo. E ela estava sofrendo. Então, Deus, será que fez isso para eu ganhar algum dinheiro através disso? Não, não é por causa disso. E daí, se eu ganhar 10 mil, 100 mil dólares, isso daí pode acabar com a dor e o sofrimento da minha filha? Eu falei pro diretor, olha, eu sou pastor, tem tantos estudantes, mas por que caiu justo na cabeça da minha filha? Na Bíblia diz, Deus falou que Ele quer manifestar a obra dele. Eu rejeitei a despesa que Ele ia dar do hospital. Por que, Deus? Por que o Senhor deu essa dificuldade para minha filha? Eu quero saber. Deus, por que o Senhor está me dando essa dor? Deus, por que o Senhor está me fazendo passar por isso? Eu queria saber disso. Eu não tinha como saber. Eu fui e comprei um chapéu para minha filha. Pela primeira vez eu comprei um presente para ela. E aí ela colocou na cabeça. Eu fui para casa e a minha esposa e a minha filha estava dormindo, roncando. Eu me senti tão triste por ela. Né? Então 10 dias dispensaram ela da escola. E depois disso, ela tinha que ir de ônibus para a escola, mas ela estava com a ferida na cabeça ainda, né? Então, eu levei ela de carro. E eu não consigo me esquecer. Eu me sentei com a minha filha. Eu nunca tinha me sentado e conversado com a minha filha, né? E aí, a gente sentado a sós, começamos a conversar sobre a vida espiritual. 1 dia, 2, 3, 4 dias. E por um mês, eu levei a minha filha para a escola de carro. E um dia, quando eu escutei o coração da minha filha, eu descobri que ela não tinha certeza do evangelho. E aí eu falei para ela sobre o evangelho. Às vezes ficava muito longa a conversa e eu parava na frente da escola, né, do lado de um apartamento e a gente conversava parado ali. E naquele dia, a minha filha recebeu a salvação. A minha filha era uma estudante que estava no ensino fundamental, mas o Espírito Santo entrou nela. E eu comecei a ver um novo coração dentro da minha filha que não existia antes. Eu fiquei tão agradecido por isso. O meu filho, ele foi para os Estados Unidos estudar e ele voltou nas férias. E a gente estava na igreja de Tejon e ele veio testemunhar. Eu não me lembro de tudo que ele testemunhou. Mas quando eu escutei o testemunho dele,
Assim como Deus me conduziu, Deus está conduzindo ao meu filho. Eu pude ver isso. Desde então, eu larguei meu filho de mão. Porque se Deus estiver conduzindo meu filho, se meu filho estiver nas mãos de Deus, meu filho vai ter muitos problemas, dificuldades. Ele teve esses problemas, dificuldades no exército também, né? Em outros lugares da vida. Mas ele viu Deus conduzindo. Eu vi Deus conduzindo a vida dele e eu descansei. E meu filho e minha filha crescendo. Ela trabalhando graças ele nos Estados Unidos pelo Evangelho. E eles são muito felizes. Os meus amigos da minha idade, eles têm muito dinheiro, mas eles sofrem muito por causa dos filhos. Deus me deu paz de todos os lados. Eu, desde criança, tinha problema no coração. Em 1999, eu cheguei num ponto que eu quase morri. Em 1999, Deus me curou perfeitamente. E eu me lembro disso até agora. Em 1999, eu senti que eu estava envelhecendo. Agora também eu já estou velho. Mas em 1999 e agora, eu não tenho nem comparação com a minha saúde daquela época. Agora eu estou muito melhor. Ontem também de madrugada, eu acordei às 4 e 5:30. Eu fui para Daegu. E lá na igreja de Daegu eu tive culto. E eu fui em duas emissoras, duas transmissoras de rádio. E depois eu fui para Masra. E à noite eu cheguei aqui quase 1h da madrugada. Eu andei quase 1.000 quilômetros ontem. Eu fiquei tão agradecido diante de Deus. Deus está nos conduzindo dessa forma. Tem uma coisa que eu quero lhes falar. Não desprezem a Deus. Vocês estão acostumados a viver pelo método do mundo. Mas Deus quer resolver tudo da forma dele. Aprendam isso, não está tarde. Se vocês aprenderem agora, se vocês ganharem a Deus agora, através de Deus, criem seus filhos. Através de Deus, tenham saúde. Através de Deus, dependam da sua velhice. Se vocês aprenderem isso, vocês vão sentir Deus muito mais importante do que 1 bilhão de dólares. Vocês vão poder ter esperança, vocês vão poder ganhar esperança e fé em Deus. Pensem, pessoal. Se vocês forem picados pela víbora, vamos dizer que vocês foram acabados de picar pela víbora. Então logo vai vir o medo. Ai, eu fui picado pela víbora. Ai, vou morrer daqui a 10 minutos. Ai, eu vou morrer. Ai, meu Deus. Ai, minha mamãe, eu vou morrer. A gente não sabe como vai fazer. Então, o apóstolo Paulo foi picado pela víbora. Adulto ou criança. Em 10 minutos, essa pessoa ia morrer. Pessoal, se nós estivéssemos no lugar dele, o que nós faríamos? Não tem nem como imaginar. O apóstolo Paulo foi picado pela víbora. As pessoas, esse malvado assassino, ele foi picado pela víbora, ele vai morrer. E ele ali, todo quietão, silencioso, calmo. O apóstolo Paulo estava ali, apavorado. Ai, eu vou morrer. Ai, me salva. De onde ele ganhou esse coração de calma? Eu li na Bíblia. Ultimamente, vendo sobre João capítulo 9, sobre o cego de nascença, aquele cego foi curado. Por que ele era cego? Para que se manifestasse a obra de Deus, não é? E por que o Lázaro ele ficou enfermo? Essa enfermidade não é para morte, é para manifestar a glória de Deus. Então, todo esse problema também, o Tobior, a nossa missão, tudo isso vai ser no final para quê? Tudo vai ser para a glória de Deus. Então, pessoal, eu estudo. Vocês estão estudando? Então, estudam bastante. Mas, com a sabedoria de Deus, realmente, eu tenho que estudar. Mas se Deus me der sabedoria,
Assim eu vou poder estudar melhor. Não pela minha capacidade, mas pela capacidade de Deus. Você está criando seu filho. Ah, meu filho está doente, está difícil. Melhor do que eu fazer. Se Deus fizer, se eu depositar meu filho na mão de Deus, então Deus vai conduzir seus filhos. Sua família, sua velhice, os seus bens materiais, todas as coisas também tem que ser assim. Davi, ele não tinha poder ou capacidade para se tornar rei. Mas quando Davi se encontrou com Deus, Deus falou que ele queria Davi. Realmente nós temos muito coração de desconfiar de Deus. Vem para a igreja no culto de domingo. Mas no coração, o nosso coração flui mais rápido para o nosso método do que para Deus. Porque Satanás quer nos conduzir para ser pessoas como as pessoas do mundo. Mas Deus quer criar vocês como pessoas de Deus. Então, Deus quer que todas as coisas aconteçam conforme a vontade de Deus. Então, Deus está lhes conduzindo dessa forma. Mesmo sendo pastor, o pastor que acredita em Deus, o pastor que não acredita em Deus é bem diferente. É bem diferente. As pessoas que não acreditam em Deus usam seu método, suas formas, seu jeito. Mas as pessoas que acreditam em Deus, não o meu poder, mas as pessoas que têm o poder de Deus, são bem diferentes. Pessoal, eu quero falar para vocês hoje. Se vocês têm dificuldade, passem por essa dificuldade. Se vocês estão com dor, se vocês sentem dor, vocês estão com dor. Se vocês têm sofrimento, vocês estão sofrendo, né? Mas eu vou perguntar uma coisa para vocês. Essa vez, o irmão Joe, o irmão Kim, eles estavam com câncer. Eles estavam morrendo. Realmente, eles estavam com tanta dor que sem morfina eles não podiam aguentar. O irmão Joe veio e pediu oração para mim. Eu preguei para ele e orei. Desde então, o irmão Joe, surgiu uma fé no coração dele sobre o câncer. No dia seguinte, eu liguei para o irmão Joe. Irmão Joe, como você tá? Pastor, é incrível! Toda a minha dor sumiu! Será que eu entro no seminário? Espera, quando você melhorar, você vem. Ah, sim, obrigado, pastor. Agora ele está pregando fortemente. Uma vez, na casa do ancião Lee, eu tinha que jantar 6 horas lá, mas eu chamei o pastor Kim. Eu preguei para ele e orei por ele. Desde então, o pastor, ele parou de tomar, ele não conseguia aguentar dor sem morfina, mas agora ele está tão saudável. Pessoal, os problemas que surgem na sua vida, por que o pastor Kim ficou com câncer? Por que o pastor Joe ficou com câncer? Porque Deus queria manifestar a obra dele neles. Pessoal, então, independente do que surja na nossa vida, ah, isso era câncer, isso é sofrimento, eu estou passando por essa dificuldade, por que eu estou passando por isso? A gente fala isso. Mas, pessoal, se você é realmente uma pessoa que conhece a Deus, Deus, de forma nenhuma, sem a sua vontade, Ele não vai permitir nada para nós. Quando Deus permite essas dificuldades, é porque Deus quer manifestar a sua obra dentro de nós. Então, mesmo que a gente tenha dificuldade, tristeza, sofrimento, doença, depois que passa, assim como Deus conduziu Abraão, como conduziu a Davi, como conduziu a Jacó, como conduziu a Moisés, como conduziu a Pedro, se acreditar em si, se depender do dinheiro e da posição do mundo,
Então está indo para fora do trabalho de Deus, né? Mas hoje de manhã eu conversei com o ancião Pangmunteg. O ancião Pangmunteg falou para mim, pastor, eu fiz muitas ofertas decididas para a igreja e depois que eu fiz essa oferta decidida, eu nunca tive mais nenhuma dificuldade. Deus, ele resolveu tudo para mim. Os missionários dos Estados Unidos, eles não tinham fé. Aí eu falei uma vez, 10 pessoas, me dê o nome de 10 pessoas. Eu vou fazer uma coisa para vocês. Eu vou comprar o ônibus de ida, uma passagem de ônibus de ida para uma cidade e depois de um mês vocês trabalham. E se Deus não trabalhar, vocês rasguem suas Bíblias, joguem fora e vocês voltem para o mundo, bebam, fumem, façam o que quiserem no mundo. Não acreditem mais em Deus se Deus não trabalhar nesse um mês. Então esses missionários, eles estavam com fardo, mas aí esses 10 foram. No primeiro dia eles passaram um pouco de dificuldade, mas por um mês, como Deus os ajudou, como Deus trabalhou, eles testemunharam tudo isso. Eu fiquei tão agradecido, de tão gratificante que foi. Eu chamei o pastor Oyongdo para a nossa igreja. Vocês escutaram o testemunho dele, né? Amados irmãos, hoje também, Deus quer fazer esse trabalho em vocês. Vocês estão segurando seus filhos, não é? Então, vocês podem criá-los perfeitamente? Vocês podem ter uma saúde perfeita, vocês segurando a sua saúde, a sua família, a sua velhice, o seu negócio. Vocês estão segurando. Dá certo? Entrando no ano de 2013, eu tinha muita dificuldade. Mas Deus, dentro da nossa igreja, a forma que Ele trabalhou foi tão gratificante. Foi muito gracioso. Por isso, não pelo método humano, não para eu viver bem, não para eu ser saudável, não para ter a abundância, mas eu depositando a minha vida dentro das mãos de Deus, eu vi Deus trabalhando. Agora, irmãos, Deus está vivo dentro de nós. Não pelo método humano. Se Deus trocar esse seu método, Satanás coloca o medo, parece que não vai dar certo. Mas Deus quer trabalhar poderosamente dentro de vocês. Realmente, eu tive muitas dificuldades, muitos problemas, mas Deus nunca me deixou. Deus nunca fingiu que não nos viu. Deus nunca nos deu dificuldade. Ele sempre resolveu e abriu todos os caminhos. Por isso, vocês não queiram, deixem todos os métodos de querer resolver pelo seu método, mas vocês corram adiante com fé em Deus. E assim Deus vai trabalhar de uma forma incrível. Se você não tiver fé em Deus, se vocês ofertarem diante de Deus, eu não vou dar meu dinheiro para Deus, eu vou ficar mais pobre. Se eu der minha oferta decidida diante de Deus, eu vou ter mais dificuldade, eu vou ter falta. Mas se com fé a gente ofertar diante de Deus, isso vai agradar a Deus. Deus vai se agradar, Deus vai me deixar mais abundante. Se vocês experimentarem isso, não são vocês que vão viver, mas é Deus quem vai viver dentro de vocês. Eu vou falar de novo. Se vocês têm dificuldade, vocês ficam difíceis. Se vocês tiverem sofrimento, vocês ficam dentro desse sofrimento. Mas as pessoas de Deus não são assim. O apóstolo Paulo, ele foi picado pela víbora. Então, as outras pessoas iam ficar com medo, né? Ele foi picado pela víbora, mas ele jogou na fogueira e matou ele. E não aconteceu nada com o Paulo. No começo, as pessoas da ilha pensaram, nossa, ele realmente deve ser muito mal, porque ele dificilmente foi salvo do mar. Então, ele foi picado até pela víbora. Agora ele vai morrer, ele não vai conseguir sobreviver.
Mas o apóstolo Paulo estava ali, calmo. Ai, o que aconteceu no meu dedo? Ai, o que é isso? Todas aquelas pessoas da ilha viram o Paulo e viram que não aconteceu nada com ele. O coração deles começou a mudar. Depois de 5, 10, 20, 30 minutos. Nossa, ele não é um ser humano. É um Deus. Senão não pode acontecer isso. Os olhos das pessoas ao enxergar Paulo começou a mudar. E quando ele foi curar uma pessoa, ele fez imposição de mão e curou, todas as pessoas abriram o coração para ele. Muitas pessoas abriram o coração para ele, receberam imposição de mão e escutaram o evangelho. Deus fez isso. No começo, quando eles viram a Paulo, parecia que Paulo ia morrer porque foi picado pela víbora, mas Deus não fez isso por nada. Mas é para manifestar a obra e a glória de Deus. Hoje também, Deus quer falar uma coisa para vocês, irmãos. Se vocês têm uma dificuldade, sofrimento, problema, Deus, Ele não permite essas dificuldades sem motivo nenhum. O José, eles eram em 12, né? Mas o José ele foi vendido como escravo para o Egito. Andando por aquele caminho do deserto. Imagina sendo arrastado como escravo. O que ele pensou? Ah, por que Deus está me permitindo essa dificuldade? Será que Deus está vivo? Ah, por que Deus está deixando eu ser vendido? Ele foi trabalhar como servo na casa de Potifar. Ele estava vivendo de uma forma tão difícil, mas aquelas pessoas podiam sentir que Deus estava com ele. E ele foi tentado pela esposa de Potifar, mas aí ele acabou indo para a prisão. Tem muitas histórias assim na Bíblia. Há muitas pessoas de Deus que receberam sofrimento e foram parar na prisão de Deus. Ah, todos os servos de Deus são assim. Ah, então é óbvio que eu tenho que ser desprezado, também perseguido. Eu não sou especial. Ah, então Deus vai me proteger. José passou pela dificuldade. Falando exatamente. Todos os irmãos, ninguém foi para a prisão, mas ele foi. Ninguém foi arrastado como prisioneiro e ele foi. Por que, se eu acredito em Deus, Deus está permitindo esse problema para mim? E passando-se o tempo, ele se tornou governador. Ele salvou muitas pessoas. E ainda ele salvou a sua família da fome. Se José soubesse disso, eu vou ser vendido, depois eu vou para a casa de Potifar, a esposa dele vai me tentar, depois eu vou para a prisão, vou interpretar o sonho do copeiro-chefe, do padeiro-chefe, e agora depois eu vou ser o governador. Por que o tempo não passa rápido? Então o José ficaria mais em paz, né? Até que enfim estão me tornando governador. Mas ele não sabia disso. Deus, por que o Senhor permitiu isso para mim? Por isso Deus nos dá dificuldade, problema, não por nada. Mas é porque Deus quer manifestar as obras dele. E Deus quer estabelecer vocês para fazer esse trabalho dele. Mas se vocês tiverem medo, não tenham fardo de fazer o trabalho dele. Quando vocês quiserem estabelecer o trabalho de Deus, Deus vai fazer um trabalho incrível nas suas vidas. Ultimamente, Deus, fazendo a gravação da transmissão, perguntaram para mim sobre o programa, né? Eles gravaram o programa e aí perguntaram sobre o IYF. Aí perguntaram sobre a mudança dos jovens, eu falei sobre a mudança da Chonghua, do jovem que foi ano passado como missionário temporário. E quando eu contei essas histórias, eu mesmo fiquei emocionado com isso. Tantos jovens foram transformados e estão fazendo o trabalho de Deus. É tão gratificante isso.
E agora, através da IYF, fazendo acampamento mundial, muitos jovens estão sendo transformados. É tão gratificante isso. Eu não consigo entender isso. Como uma pessoa como eu... como uma pessoa como eu me encontrei com o presidente? Como uma pessoa como eu tá sem... com os políticos está fazendo esse trabalho, né? Eu sou pastor, eu não estou fazendo negócio, né? Mas Deus permitindo eu fazer esse trabalho, Ele permite que eu pregue o evangelho. É tão gratificante que não tem nem como expressar. E por último, uma coisa a mais que eu quero falar para vocês. Os irmãos da nossa igreja de Gangnam não são simplesmente pessoas. São pessoas que estão dentro do plano de Deus. Se vocês quiserem simplesmente viver as suas vidas como outras pessoas, não pensem assim em viver assim, como as outras pessoas vivem. Pessoal, sigam a vontade de Deus. Uma mulher que casou, se o marido for para Daejeon, tem que viver em Daejeon. Se o marido viver em Seul, vai ter que viver em Seul. Quando o marido vai debaixo da ponte, tem que ir para debaixo da ponte. Se o marido vira presidente, a esposa também tem que viver junto na casa do presidente. Então, Deus Jesus Cristo é o nosso marido. Então, com o coração de Jesus, vamos viver a vida de fé. Então, Jesus Cristo vai aparecer nas suas vidas e isso vai ser incrível e glorioso. Se acontecer isso, quando vocês tiverem dificuldade, os irmãos da nossa igreja, isso é tristeza, isso é fracasso, isso é dificuldade, não digam isso. Cada vez que vocês passarem por uma dificuldade. Isso é para manifestar a glória de Deus. Através disso, Deus vai trabalhar. Através desse sofrimento, meu filho está com dor, está sofrendo, mas como Deus quer trabalhar através disso? Tenham essa fé e vão adiante. Então, vocês, através de Deus, vão poder experimentar o trabalho dele. Antigamente, dentro de nós, tínhamos somente os nossos métodos e nossos pensamentos. Não é que deu certo a gente seguir o nosso pensamento e a nossa vontade, mas foi tudo fracasso. Mas se vocês acreditarem, vocês perceberem que é um fracasso o seu método, vocês não vão querer mais utilizar seu método, mas vai surgir o coração de Deus. E esse coração de Deus, quando nos conduzir, o apóstolo Paulo, ele foi picado pela víbora. E mesmo assim ele pôde ter paz. E ele teve o coração de que é para aparecer o trabalho de Deus. E realmente, através dele, através disso, o caminho do evangelho foi aberto. Numa ilha vazia, sem nada. E assim, ele não tinha nada. E aí Deus permitiu, através dessa ilha, ele ficar abundante e pregar o evangelho. Ele experimentou isso. Amados irmãos e irmãs. Nós recebemos a salvação. Antigamente, pelo nosso método não dava certo, mas pela fé de Deus, foi muito fácil a gente receber o perdão dos pecados. Agora também, o criar os seus filhos, viver bem a sua velhice, a sua família, o seu negócio. Todas essas coisas dependem de Deus. Deixem na mão de Deus. E pela fé em Deus, vamos viver a nossa vida. Por isso, agora, no fim desse ano, até o fim desse ano, vamos continuamente ver como Deus vai pregar o evangelho. Vocês digam depois, olha, pastor, eu fui curado pela fé em Deus. Através de Deus eu comprei um apartamento. Através de Deus eu recebi essa bênção monetária. Através da graça de Deus, que vocês recebam muitas coisas de Deus e vivam uma vida graciosa. Que vocês possam ter uma vida gloriosa. Sexta-feira passada, eu fui no culto de casa, da casa do irmão Lee Kwang-woo. E ele estava testemunhando como Deus o conduziu. Ele também testemunhou como Deus permitiu comprar aquele apartamento. E dessa vez, eu fui em vários cultos de casa, e cada vez que eu vou nesses cultos de casa, os irmãos não tinham dinheiro, mas como Deus permitiu o dinheiro para eles comprarem o apartamento. Quando eu escutei o testemunho, nossa, eu fiquei tão agradecido.
Deus não somente perdoa seus pecados, Ele não deu somente a salvação, mas Ele quer trabalhar nas suas vidas. E sem falta nenhuma, Deus quer lhes conduzir, quer dar todas as coisas sem falta nenhuma. Não somente vivam as suas vidas, mas que vocês se tornem filhos que agradem a Deus, preguem o Evangelho, vivam uma vida estabelecendo a Deus. Deus nos deu a verdadeira paz, a verdadeira felicidade. E Ele quer que a gente dê muitos frutos. Não tenham vergonha do Evangelho, mas que vocês se tornem pessoas que preguem o Evangelho de Deus. Até aqui.